bora começar. Galera, a fase psicológica é um teste bastante complexo. E o que acontece? Ela é uma etapa eliminatória. Já começa por aí. Ele não soma ponto. Não é uma fase que vai somar pontos durante todo o certame, como por exemplo a prova objetiva, ou a prova dissertativa e o TAF. Eles são classificatórios e eliminatórios. Já o teste psicológico, ele é eliminatório. Ou você passa ou você não passa. Lá sai apto, inapto ou ausente. Então o que acontece? Qual que é a primeira dica? Ver se é ou não uma etapa importante. Vou apresentar uns números para vocês aqui e vocês interpretem como queiram. Tiveram 253 aptos no teste psicológico, 55 ausentes e 99 reprovados. Isso configura uma porcentagem de 39,13 dos presentes, ou seja, 39,13 daqueles que fizeram o teste foram reprovados. Então é disparado a etapa que mais tem reprovação. Por isso a complexidade e a necessidade de dar uma atenção especial para essa etapa, porque ela reprova com força. Quer dizer que o cara é maluco, que o cara é pirado? Não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em tese, dado critérios objetivos de aferição, ele não é compatível para exercer aquela função. E o que é aquela função? Está lá no edital. O edital vai falar o seguinte: o que o edital fala da necessidade do teste psicológico? Está lá no item 1.3.1 do edital. Já falei para vocês que é de extrema importância saber o edital de cabo a rabo. Isso ameniza as chances de reprovação. Então, o edital no item 1.3.1 vai falar o seguinte: o curso de formação de oficiais, por sua natureza, exige a verificação de mudança comportamental do discente aqui é aluno, em circunstâncias de estresse psicológico e físico. Então já dá para ter mais ou menos ideia de como é o curso de formação. Razão pela qual os alunos serão submetidos à realização de atividades que exigem resistência física e controle emocional, como forma de desenvolver no discente a resistência à fadiga, tenacidade, perseverança e preparação psicológica para superar eventuais adversidades da profissão, nos termos da instrução da educação polícia militar, tal. Então é isso. O teste psicológico em tese vai aferir se o candidato é ou não compatível com esse estresse psicológico que é típico da função militar. Aqui, o edital do cargo de oficial. Para soldado é a mesma coisa. O que acontece no de soldado acontece no de oficial. Normalmente é o mesmo teste. Então vamos nos adentrar no que consiste o teste. Como foi o meu teste do CFO 2019 e agora também o CFSD 2019 que está suspenso. Eu vou compartilhar com vocês como foi a situação lá no dia. Primeiro que ele é dividido em 2 dias. Normalmente é o final de semana. Primeiro dia, você tem mais de um teste psicológico. Em tese são 3 e eles são contrapostos. Porque não há uma fidelidade 100% nos testes psicológicos. Eles são contrapostos para você tentar compreender daquela contraposição a personalidade do candidato. Então já é uma exigência legal que eles sejam contrapostos. Ou seja, pode ser que um teste fale uma coisa, outro teste fala outro. Eles precisam ser contrapostos para você compreender mais a fundo, em tese, a personalidade do candidato. Então no primeiro dia foi o seguinte: cheguei lá na APM, que é a Academia de Polícia Militar em Belo Horizonte, e fui fazer o primeiro teste. Esse primeiro dia ele é coletivo, tá todos os candidatos juntos. Todo mundo realiza esse teste no mesmo momento, que é nas salas lá da APM, Academia de Polícia Militar, lá no bairro Prado, em Belo Horizonte. Podem ficar tranquilo que depois que eu explicar eu abro para dúvida aí e a gente conversa sobre eventuais dúvidas ou coisas que eu deixar de falar. Então chegou lá no primeiro dia, eles vão te passar um teste de inteligência e uma anamnese. O que é esse teste de inteligência? Imagina o seguinte: você abre um caderninho, em regra foi esse o meu teste. Você abre um caderninho, tem lá 3 figuras e você vai completar a 4ª. Então, por exemplo, você tem 3 quadrados. Quadrado, 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 a última figurinha está em branco.
Você vai ter que marcar uma figura que acompanhe o padrão das anteriores. Então é muito mais uma compreensão de padrões, de como lidar com padrões. Então, por exemplo, tem quadrado, 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 você vai pôr quadrado na última, você não vai pôr um triângulo. Lá na opção tem um triângulo, tem um círculo, tem um X. Você vai identificar padrões e materializar aqueles padrões na prova. Esse é o teste de inteligência, só que ele tem um tempo específico. E esses são conceitos técnicos. Eu vou narrar para vocês, descrever até onde a minha concepção de leigo consegue ir. E eu queria ter tido esse tipo de informação na época que eu fui prestar. Não achei. Se eu tivesse tido esse tipo de informação, provavelmente as minhas chances de inaptidão teriam reduzido. Então vocês são indivíduos privilegiados. Aproveitem, tomem nota, vai anotando e vamos dialogar a respeito. Beleza, fez o teste de inteligência, você recebe também uma anamnese. O que é uma anamnese? A anamnese é o seguinte, é uma folha com uma bateria de questões. São muitas questões mesmo. Aí você começa a responder, vai te perguntar a sua relação com a família, o que você faria em determinadas situações. Eu me lembro de algumas que se contrariam, e nessa anamnese ela é escrita, você escreve e relaciona lá o que é pedido. Aí, por exemplo, pergunta assim, se eu tivesse que atirar em alguém, eu me sentiria... Aí tem tipo reticência, você tem que completar a frase. E tem um outro teste que é o seguinte, tem acho que tipo 140 questões, algo nesse sentido, e você vai avaliar de 1 a 5 ou de 1 a 7. Não me lembro perfeitamente, que é, por exemplo, se você colocar o número 1, é que não te descreve completamente. Se você pôr o número 5, é que te descreve perfeitamente. E tem, tipo, 140 questões para você responder a respeito. Por exemplo, eu perco a paciência em determinadas situações. Aí eu sou um cara tranquilo, eu gosto de filme tal, eu gosto de arte, eu gosto de filosofias complexas. E é uma série de perguntas que seria impossível eu decorá-las para passar para vocês. Beleza, esse foi o primeiro dia. Esse é o primeiro teste. Só que o que é mais complicado é o segundo dia, que é a avaliação individual. Normalmente a PMG tem usado, pelo seu histórico, o PMK. É um nome complexo, mas o teste é o teste PMK. E no que consiste esse teste individual? É um teste que ele é todo pautado em desenhos. Você vai fazer uma série de desenhos sob a fiscalização de um psicólogo. Vai estar só você e o psicólogo na sala. Ela ou ele vai te passar as orientações certinho e você vai seguir o padrão do desenho. Você vai fazer exatamente aquele desenho que está nas folhas. Então eu tentei desenhar aqui mais ou menos os desenhos que eu me lembrava. Aí, por exemplo, tem esse círculo aqui. Você vai ter que riscar em cima do círculo, segurando o lápis dessa forma aqui. Você segura na metade do lápis, mais ou menos. Dessa forma, eu lembro que o punho tinha que estar reto e aqui também a asa meio aberta. Então você ia fazer o desenho. Você começava a riscar o desenho, a bola aqui, aí do nada ela vinha e fechava seu olho. E você continuava. Por alguns segundos você continuava fazendo o desenho. Dali a pouco ela dava o comando de parar, você parava. Aí, por exemplo, esse U aqui. Aí você começava, aí você ia riscando aqui, ó. Ia riscando em cima. E você vê no primeiro momento. Acho que você faz umas 3 vezes ali olhando. Depois ela vinha, fecha seu olho com uma prancheta, assim. E você continua fazendo o desenho. E o que acontece? Qual é o método objetivo de aferição nesse teste? São desvios. Você tem o teste padrão, você tem lá o círculo ou U. E é o seguinte, a partir do momento que você desvia do padrão, isso é aferido como desvio. E eles têm um limite máximo para o desvio, tanto para mais quanto para menos, quanto no eixo vertical e horizontal. Então você não pode nem afastar do desenho, nem reduzi-lo e nem aumentá-lo demais. A depender dos seus desvios, eles vão encaixar em determinadas circunstâncias. O meu caso foi inibição acentuada com coartação da ação. Pelo que eu entendi disso, é que eu travaria em situações de perigo. Tive amigos que foram reprovados, por exemplo, no descontrole da agressividade, que, se eu não me engano, é um dos mais comuns. Me responde, o áudio tá beleza? Tá dando para ouvir tranquilo? Tem um pessoal falando que tem que fazer rápido. Já eu dou uma indicação do que eu acho que deve ser feito. Quero saber se o áudio tá beleza.
Então, beleza, o Carlos e o Breno falou que tá tranquilo, ótimo. Então é isso, pessoal. O que acontece nesse desenho? Eu cheguei lá e eu fiquei perdido. Foi meu primeiro contato com o teste, nunca tinha feito antes. E foi isso. Pelo que eu entendi, os meus desenhos, se eu não me engano, ficou pequeno. E tem isso aqui também. Tem uma linha na horizontal, uma linha na vertical, depois alguns zigue-zague. O zigue-zague você faz com as duas mãos. Então você vai começar a fazer o zigue-zague com as duas mãos e começa olhando e depois ela fecha seu olho. Em tese, os testes são estes. Eu fui com uma mentalidade completamente diferente. Eu cheguei lá achando que seria um diálogo com algum psicólogo, que teria dinâmica de grupo, porque lá no item 6.27 do edital vai falar o seguinte, que pode ter dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica. Então eu imaginei realmente situações que são coerentes com a função militar. Pensei que teriam dinâmicas, alguns problemas coletivos para serem sanados. E muito mais conversa com o outro profissional do que elementos objetivos de desenho. E eu me enrolei nessa, não tive as informações ou as pré-condições necessárias para encarar bem aquela prova, porque foi um primeiro contato e eu imaginei coisas completamente diferentes, por falta de informação em grande parte. Informações essas que vocês estão tendo hoje. E também me coloca à disposição, depois me manda um direct aí que a gente pode conversar mais a respeito. E o ponto é o seguinte... Alguns pontos importantes. Quais são as recomendações que estão previstas no próprio edital? O pessoal vai falar o que eu devo comer, quanto tempo que eu devo dormir antes. Começa que eu sou do interior, fui a Belo Horizonte, você já tem que viajar, você já está numa situação diferente do seu cotidiano, você come coisas diferentes porque você tem que se alimentar em restaurantes, você não dorme bem, por óbvio, né? A situação ali você está a um passo do concurso, eu no meu caso estava dentro das vagas, então... Era só questão de passar no psicológico e a chance de lograr êxito na vaga era muito alta. E é o seguinte, você vai ter que pagar. O teste psicológico é a cargo do candidato. No meu CFO 2019 foi R$ 216,38. Eu levei em dinheiro. Eu aconselho que vocês levem em dinheiro. Imagina esquecer o dinheiro e perder o certame em razão disso. Então isso é um ponto importante. Aceita transferência bancária, mas não aceitam foto do comprovante. Então eu aconselho levar dinheiro no dia, ou então fazer transferência e levar dinheiro. Então você tem que cercar e minimizar todos os erros possíveis. A gente está com mais de 90 pessoas na live, manda pro pessoal aí, vamos atingir 100. Então é isso, são três necessidades de teste. Um teste de personalidade, um teste de inteligência e a dinâmica de grupo, a anamnese aqui que eles falam. O teste de personalidade seria o PMK. Então as recomendações são as seguintes. Está lá no edital, no item 6.27, vai falar, para avaliação psicológica coletiva individual, recomenda-se ao candidato dormir na noite anterior à avaliação o tempo necessário ao seu descanso, alimentar-se da forma habitual, ou seja, comer o que você está acostumado a comer. Não vai inventar modo que você está em Belo Horizonte, você vai encher a cara de McDonald's. Não, você vai comer o que você está acostumado, para não ter nenhuma outra variável que exceda a sua habitualidade. Então, como que você está acostumado. Essa aqui é importantíssima, para a galerinha que curte aí uma baladinha. Tô em Belo Horizonte, estou na capital, vou curtir uma boate, vou beber uma para ficar tranquilo. Fala lá, ó. Fazer abstinência de álcool nas 24 horas que antecedem a avaliação. E para aqueles que fazem uso de lente corretiva, levar nos dias da avaliação. Estou falando que é desenho. Você chegar lá sem óculos, sem lente, você não vai nem enxergar o que está ali. E por fim, eles se eximem falando o seguinte: o não cumprimento das orientações acima é de inteira responsabilidade do candidato. Esses testes de PMK não é na APM, são em clínicas privadas. São clínicas específicas que o próprio CRS vai te fornecer. Vai sair a lista ali falando em qual clínica você vai fazer o teste e qual o endereço da clínica. Então você vai direto para a clínica. E foram 6 clínicas no CFO 2019. Foram as seguintes: a Clinesp, Insight, MedWork, Mota, Perspectiva e Sercom. Entre essas clínicas houve discrepância da porcentagem de reprovados. Vou repetir.
Se você pegar os presentes no teste, você teve 39,13% de reprovação. Então é uma margem altíssima. No TAF não tem isso. Acho que e nem na prova dissertativa você tem essa quantidade de reprovação. Então foca nessa etapa. Foi a etapa que eu fui reprovado, estava dentro das vagas e fui reprovado por inibição acentuada com coortação da ação. Deixa eu me ver aqui. Bom, a princípio foi isso que eu tinha para dividir com vocês. Essa foi a minha experiência com o teste. E o que eu indico a princípio, dada a minha experiência com o certame? É o seguinte, existem profissionais que estão acostumados com essa etapa do certame. Em Belo Horizonte tem vários. Você treinar para o teste é ilegal. O Conselho de Ética dos Psicólogos veda esse tipo de prática, que é treinar. Em tese, o psicólogo não pode te treinar, mas isso aí vai ficar a cargo de você e o psicólogo. O meu conselho é: busque um profissional para que ele te oriente a respeito do teste psicológico. Nem que seja, ele não pode te treinar, mas te aplicar o teste eu penso que seja possível. Pelo menos para você ter ali um primeiro contato com o teste. Compreender ou ele te explicar sobre as suas personalidades, os requisitos cobrados pela banca. E fazer, inclusive, se for necessário, algum tipo de terapia ou algo nesse sentido. O psicólogo que está acostumado com esse tipo de certame de concurso público, ele vai te orientar corretamente. Eu sou um candidato, um civil, bacharel em Direito, eu não tenho capacidade técnica para te informar perfeitamente o que deve ser feito para você reduzir as chances de reprovação ou aumentar as probabilidades de ser aprovado nesse certame que é o psicológico da PM, que reprova demais e tem essa fama realmente. Então vale a pena dar uma atenção especial. Eu vou abrir para pergunta e a gente continua conversando sobre o tema. Tenho aí até fechar a live, então enquanto tiver perguntas a gente continua. O importante é que vocês tenham a informação necessária para reduzir essa possibilidade de reprovação. Vocês podem mandar pergunta aí. O Caio perguntando se o resultado sai na mesma semana. Não, o resultado demora pra caramba pra sair. O meu saiu ali bem perto da prova oral. E eu fui pra prova oral já sabendo da minha reprovação. Se pode fazer a psicológica de novo. Não, é uma chance só. Você tentou entrar com recurso, eu entrei com recurso administrativo, foi indeferido. Qual clínica menos reprovou, não sei. Não preocupa com isso, porque não está na sua alçada. Vai sair um documento oficial falando qual clínica que você deve se apresentar. É o que você deve prestar atenção nos desenhos. Você tem que prestar atenção no modelo e seguir o modelo. E é isso. E esse é um ponto importante. Muita gente fica perguntando o tempo que tem que ser feito o teste. Eu fiz o teste num tempo muito longo, pessoas fizeram num tempo muito curto, então eu não sei o padrão correto sobre isso. Não, o exame psicológico vem depois do médico, ou seja, você vai gastar tudo, pagar todos os exames e fazer o psicológico depois. Aí o Endsley falou que já tem 15 anos que a PM aplica esse teste de inteligência, que é o G38, Beta 3, D70. Aí são esses termos técnicos aí que eu não conheço. Uma ótima pergunta. O que eu acho de liminar judicial no psico? Compensa? Eu tinha possibilidade de entrar com recurso judicial. Eu imagino que não compense. As liminares têm caído bastante. Os tribunais superiores, se eu não me engano, têm apaziguado a compreensão de que fere a isonomia do concurso você fazer uma nova perícia em sede judicial, porque em tese o momento de aferição da sua capacidade deveria ter sido naquele dia com os demais candidatos. Mas eu já vou dar uma indicação para vocês. Procurem o pessoal da SAF Araújo, que é um escritório jurídico lá de Belo Horizonte, e eles são jovens, muito parecido com a minha pegada aqui, bastante descomplicada, tranquila, menos burocrática, e eles vão saber te informar melhor sobre isso.
Mesmo reprovado no psicológico, você pode tentar o concurso outras vezes, sem problema nenhum. E eu conheço pessoas que fizeram o concurso várias vezes, foram reprovados, inclusive policiais foram com muitos anos de casa, sargento com, sei lá, 10, 15 anos de casa, foi reprovado no psicológico para o CFO. Isso acontece, mas depois fez novamente e passou. O Emerson perguntando se eu fiz na Network. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu fiz. Eu fiz na Perspectiva. Fiz na Clínica Perspectiva. Minha reprovação foi lá. Ah, se você perder no psicológico, sem problema algum, você pode fazer o concurso infinitas vezes, até enquanto você cumprir aqueles requisitos objetivos de idade. Perguntando que se é o tamanho do desenho que reprova. O tamanho e a discrepância de você sair fora do padrão. Ir muito para a direita, ir muito para a esquerda, ir muito para baixo, ir muito para cima. Tamanho maior, menor. Pessoal falando aqui que sobre a clínica é sorte, mas tem uns nomes aí que aprova muito. Não, a Joy Nunes falando que esse negócio de prova oral tá me assustando. Na prova oral você não assusta. Prova oral é um momento de menos reprovação. Se eu não me engano, teve 3 ou 4 reprovações só na prova oral, no CFL 2019. Prova oral é o que você menos tem que preocupar. Eu não tentei recorrer judicialmente, ô Diógenes. Não entrei na justiça. O Peixe perguntando se todos os desenhos têm que ser feitos com as duas mãos. Isso é uma pergunta importante, eu esqueci. Sim, você faz primeiro com a direita, depois com a esquerda, segurando o lápis daquela maneira. Você vai utilizar as duas mãos sempre. E no zigue-zague você faz com as duas mãos ao mesmo tempo. O João perguntando se eu acredito na minha aprovação no psico do CFSD. Eu penso que sim. Eu penso que a minha abordagem foi muito diferente e eu já estava muito mais bisurado no CFSD. E dizem também que no CFSD é um pouco mais tranquilo. Os requisitos são um pouco menos exigentes. Então, o concurseiro, polícia MG aqui falando, o pior é eliminar cair depois quando está acabando o curso. Isso é um problema, porque se você ingressa com uma ação judicial, você vai entrar por via liminar. A liminar é um efeito que você consegue a sua matrícula no curso, só que ela pode cair a qualquer momento depois da decisão do mérito. E o que acontece? Você fica naquela incerteza. Já é um curso muito puxado, muito sugado. O pessoal fala que é punk. Eu li para vocês ali as situações de estresse psicológico e físico. E você com a cabeça numa liminar, que a chance de você continuar é pequena, é muito difícil você permanecer no curso. Esse foi o meu raciocínio para não entrar e continuar estudando para outros concursos. Inclusive o próprio CFO, se possível. Sim, sem dúvida. Se eu procuraria uma orientação psicológica, sem dúvida. Até, inclusive, se for necessário algum tipo de terapia, né? Aí o Diógenes falando que teve amigo que foi inapto em um ano, no outro foi apto, é isso mesmo. É muito o eterno estudante falando aqui que parece o teste feito em carteira de habilitação. Muitas pessoas falaram que fez esse PMK quando foi tirar a carteira. Não foi o meu. Mas tem gente que fala mesmo desse PMK na habilitação. Só que os requisitos, a forma de aferição é diferente. Porque ele está buscando características diferentes. Por exemplo, a agressividade não pode ser tão alta, também não pode ser muito baixa. Entende que são termos técnicos que quem vai conseguir orientar é um profissional da área. Não tem entrevista oral. É aí que tá. Você só vai fazer desenho.
Você vai responder pergunta no primeiro dia em forma de anamnese, que é escrito. O psicólogo não te faz pergunta, você não conversa com uma outra pessoa. O Emerson está sempre presente aí, o Emerson. Brigadão, tamo junto. Que eu puder agregar, acrescentar aí, tô sempre à disposição, meu cara. O Luquete perguntando se depois que passa na prova, todos os exames são pagos do nosso bolso. Sem dúvida, você vai arcar com tudo. Exame médico, e fica caro. O exame médico, se eu não me engano, deu mais de R$ 1.000. Tudo. Mas, e olha que eu tive que fazer do CFO, fui reprovado, fiz do CFSD, tá suspenso. Você tem que fazer naquele intervalo de tempo lá, que são, a partir do momento que eles falam, vocês podem fazer os exames até tal dia, você tem que fazer naquele intervalo, outros exames não valem. Então, tudo por conta do candidato. Aí as pessoas acham caro, por exemplo, investir no material de R$ 147. Mal sabem que vai ter que pagar aí na faixa entre R$ 1.000 e R$ 2.000 para até o final do certame ali. Pessoal falando de um contato de uma psicóloga especializada na PMMG. Isso aí que é interessante, vocês vão ter que tirar dúvida com pessoas, com profissionais que estão acostumados com o certame da PMMG. Qual que é a chance maior de você encontrar? Em Belo Horizonte. Isso aqui me incomoda, que é o Lucas Antônio Soares fala, minha raiva é que todos que já passaram falam que é fácil. Isso é falta de humildade. Eu, por exemplo, fiz 39 questões das 40 do CFSD. Errei uma questão, isso representa 97,5% de aproveitamento na prova. Perguntar para mim, Otávio, a prova do CFSD é fácil? É óbvio que não. A prova não é fácil. Isso aí é uma ausência de humildade que a pessoa tem e que ela quer se autoafirmar para os demais. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo passava, entendeu? Nada é fácil em concurso público. Por mais besta, por mais óbvio que pode parecer para você, em razão das suas pré-condições e das suas compreensões pretéritas, para outro pode não ser. Então não é fácil, né? É absurdo você falar que um concurso é fácil. Você tem um nível de concorrência absurda. Então não acredita nesse tipo de pessoa. Infelizmente são pessoas que querem se vangloriar de alguma forma. Ausência de autoestima, sei lá. O teste dos quadradinhos são difíceis ou básicos. O teste de inteligência ele é bem tranquilo, assim. O pessoal não costuma ter muita dificuldade, não tem tanta reprovação no teste. Você tem que ficar esperto o seguinte, foi até bom que você me lembrou. No teste de inteligência, que é dos padrões, faça as mais fáceis primeiro, não garra, por exemplo, porque tem níveis diferentes de desenhos e eles valem a mesmo ponto. Você tem que fazer um mínimo ali de acertar determinados padrões. Por exemplo, se tem 30, você tem que acertar 18. É um exemplo, entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai nos mais fáceis. Aparecer um mais difícil, você pula e vai para o outro mais fácil. Vai indo. Depois você volta. Esse é um bizu muito importante. Perguntando aqui qual que é a resposta certa para isso. Se você precisar tirar, vai se sentir como? Nervoso, ansioso? É um pouco tanto complexo. Eu tentei sempre estar dentro das leis. Por exemplo, eu terei que atirar em alguém quando? Por exemplo, quando for possível, juridicamente possível. Exemplo, em legítima defesa, algo nesse sentido. Você sempre tem que buscar respostas não exageradas. E se pautar na lei, em parâmetros legais objetivos, me parece a melhor estratégia. O João perguntando o que você fez para aliviar o nervosismo na hora. Eu sou um cara muito tranquilo, cara. Eu não fiquei nervoso, não tremi por nervosismo, não estava tenso no momento. O problema foi não conhecer aquele tipo de teste e não me encaixar nos parâmetros que eles estavam. Inclusive, eu acho que um dos problemas que eu tive é por ser tranquilo demais às vezes. Fazer o desenho um pouco muito lento, sabe? Sem nervosismo ali no meu tempo. Pode ter sido também. Aí, ó, o Emerson falando. Um amigo dele foi reprovado no psico do CFO 2015. Em 2017 foi aprovado. Hoje está no CFO 3 lá.
Na EFO, na Escola de Formação de Oficiais. Muito show. Ah, outro ponto que eu esqueci, o João perguntando, no dia que fez o PMK, chegou a repetir algum? Normalmente você repete alguns testes. Não tem problema, existem pessoas que passaram e repetiu o teste e pessoas que passaram e não repetiu o teste. O pessoal fala que repetir teste é bom, porque você tá ali na pinta para passar e você tem mais uma chance. Então, assim que você termina o desenho, a fiscal que tá lá com você na sala, ela vai sempre tem uma policial militar responsável pela clínica. E essa é como se fosse a chefe ali daquela situação, a fiscal superior naquela situação. E ela vai, essa pessoa que está na sala com você, vai até ela e fala, ó, tá tudo ok? E você fica lá na sala enquanto isso, e ela volta. Se tiver tudo ok, você vai embora. Se não tiver ok, ela fala, ficou um teste aqui, pode ter saído um pouco do padrão, você vai repetir esse e aquele. No do CFO eu repeti alguns, não, repeti vários, repeti muitos. No CFSD eu repeti um ou dois só. Então eu conheço pessoas que repetiram alguns testes, foram aprovados, pessoas que não repetiram foram aprovadas. O Diógenes falando que nos exames clínicos ele fez lá na Lapel, que eu também fiz lá. É bom lá que você faz tudo ao mesmo tempo e eles já estão acostumados. E, por exemplo, o toxicológico tem que ser enviado da clínica direto lá para o CRS. Eles já estão acostumados a fazer isso. O Romance agradecendo aqui, falando que muitas pessoas já passaram por isso e escondem. Eu acho que a informação ela tem que ser democratizada. Então, que depender de mim, vocês não vão ter nenhum tipo de segredo, não. Até porque existem muitas vagas, né? Eu preciso só de uma. Então, contem comigo aí. E eu faço isso porque eu não tive no meu momento da preparação. Então, foi uma dor que eu tinha. E hoje vocês que estão na live, foram quase 100 pessoas, estão tendo a oportunidade. O Thiago perguntando como funciona o teste dos quadradinhos. Não, ele é tranquilo, por exemplo. Tem muitos que são fáceis e tem alguns que são complexos. Então, por exemplo, tem três risquinhos, três risquinhos. Você vai continuar o padrão do desenho. É difícil explicar numa live que eu não tenho um desenho, sabe? Mas esse é um dos mais tranquilos. A taxa de aprovação dele é quase zero. Pode ficar tranquilo quanto a esse. Você tem que preocupar mais com o PMK. Aí o Endsley falando que foi inapto no psicológico de agente, buscou ajuda com o psicólogo e passou em outro concurso. Ótimo. Então, pessoal, tentem se atentar a isso. O Mauro Júnior perguntando, existe perguntas quanto à composição familiar? Existe. Perguntas sobre a sua relação com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com quem que você mora, quantas pessoas. O eu de Bora Andrade falando que se for, é o mesmo teste para tirar carteira, eu fiz um tipo esse e tomei pau. Tomou pau na carteira, no psicológico da carteira. Perguntando se eu fui inapto. Fui inapto no CFO 2019. A Joy Nunes falando que eu tenho cara de ser bem tranquilo. Eu sou. Não bato coração, não, eu sou tranquilo. Nessas situações, pelo menos, eu sou super tranquilo. O Léo perguntando assim: se o avaliador não pede para acelerar os riscos, desenho no teste. Então, alguns candidatos me disseram que o examinador falou: acelera aí, faz o desenho mais rápido. Deram alguns tipos de dicas. Na minha foi silêncio total. Eu não tive nenhum tipo desse de dica, não. Eu me lembro até de perguntar: eu devo acelerar um pouco mais? Ou vou no meu ritmo? Ela falou: não, vai no seu ritmo, vai tranquilo. E foi isso. Pessoal perguntando se vai ter CFO. Não, quando que vai ser? Quando que vai ter?
Qual vai ser a nova data de novos concursos? Gente, eu sou igual a vocês, eu não tenho a mínima compreensão. Para falar a verdade para vocês, nem o 01 da PM deve saber que dia que vai acontecer a prova. A gente está em cenário de incerteza total em razão dessa pandemia. Não se preocupem com isso. Eu até coloquei um meme lá no meu feed a respeito. Nem a NASA sabe. Então, a única coisa que resta a vocês é entender a situação. Quem puder ficar em casa, fique em casa e se dedique 100% ao estudo. Rafael pedindo para eu fazer um curso com vídeo aula, quem sabe no futuro. Mas no momento, pessoal, o que eu indico é leitura de lei seca e resolução de exercício. Eu tenho um material específico para isso. Quem precisar, ou clica no meu link da bio ou manda um direct. Eu não penso que vídeo aula seja uma estratégia interessante. A pessoa pergunta para mim qual curso preparatório na sua opinião, e eu só consigo indicar aquilo que eu fiz, que foi o meu material. Amém, o LS Souza. Tamo junto, cara. Quanto ao exame médico, você vai ter que entrar lá no edital e fazer o seguinte: vai ter que ver a resolução médica lá conjunta da PM e BM, que vai falar lá os problemas clínicos e médicos que te impossibilitam de entrar na PM. E você vai levar você imprime essa folha, essa resolução, depois me manda um direct que eu te mando ela e leva para um médico seu de confiança. Fala, eu tenho algum tipo desses problemas? Alguma coisa que eu tenho me inviabiliza de entrar na PM, você vai apresentar para ele. Eu não tenho capacidade médica nenhuma para responder com responsabilidade esse tipo de pergunta. Isso de quanto tempo demora para exigir um diploma, o diploma você vai apresentar na data da matrícula. Então não sei exatamente, são alguns meses. Ah, o Breno aqui, o Breninho, grande amigo meu, falou o seguinte: alguém que já teve alguma depressão no passado com tratamento controlado de medicamentos pode ser barrado no exame psicológico? Isso é importantíssimo, eu tinha esquecido na live. Não tem relação nenhuma a pessoa que tem depressão e ser ou não aprovada no psicológico. Eu, inclusive, fiz amizade com um candidato lá, ele era do Nordeste. E ele falou que estava num quadro depressivo, ele estava medicando, estava chorando muito na preparação, que foi muito sofrido, e ele passou no psicológico, ele teve êxito lá. Nem sei se ele continuou no curso, mas que ele foi aprovado no psicológico, ele foi. Ô Tiago, eu não sei essa resposta de quanto tempo dos documentos até o início do concurso, mas são alguns meses, mas a PMMG é rápida nesse procedimento. Luquete falando que o material é top, obrigado. Ah, o Diógenes falando. O Diógenes está falando uma coisa importante, que o pessoal está com muito medo de que essa, essa lei que saiu, né, congelando os salários e a possibilidade de concursos, ela travaria todos os concursos. Mas não, gente, tem que ler a lei. Tem em um dos artigos falando que em caso de vacância, né, de vaga teve muitas aposentadorias nesse tempo de pandemia. É possível fazer concurso para preenchimento desses cargos em vacância. O Joyce está falando aqui que é mais de 16 mil na PMG. 16 mil você faz você faz aí uns 10 concursos, gente, só para preencher esse número de vagas em vacância. Então pode ter certeza que vai ter concurso, vai. A pergunta é sempre aquela: você vai estar preparada quando sair o edital, ou você vai começar a estudar depois do edital? Se você começar a estudar depois do edital, sua chance de passar é praticamente nula. Isso aí eu te garanto. Outra chance também, que fica muito baixa de ser aprovado na PMMG, é o seguinte: se você não ler lei seca e não fazer exercício focado na banca, você não vai passar. Vídeo aula não vai te dar a preparação 100%. Tanto é que cursinhos de vídeo aula, eles falam: pessoal, você tem que ler a lei seca, não tem como exaurir toda a matéria aqui em vídeo.
Só o artigo 5º o cara gastaria 10 horas. Olha o tanto de inciso que tem no artigo 5º, que é os direitos e garantias fundamentais. Só em videoaula o cara gastaria ali 10, 20 horas. Você consegue ler ali em 10 minutos. Obrigado, João, pelo feedback aí sobre o material. Obrigado, Glover, por ter adquirido e ter dado feedback. O Ansley falando que está suspenso. Realmente, o resultado do psicológico interior ainda não saiu. Eu fiz os exames médicos todos, o Thiago. Até porque para eu fazer para eu ser aprovado, eu tenho que fazer todas as etapas, entendeu? E o exame médico, o exame clínico, são anteriores à prova oral e anteriores ao teste psicológico. E você não fica sabendo do resultado assim rápido. Então você tem que fazer essas outras etapas para continuar no certame. Perguntando se tem que fazer algum exame médico para o TAF. Tem que fazer exame, você tem que entregar um atestado. Só de falando, o médico vai falar que você está em situações de desempenhar atividades físicas, mas o exame médico é depois do TAF. Falando aqui, chave, perguntando qual método eu utilizei para estudar direito administrativo, por questões, e também a Maria Silva de Pietro é uma doutrinadora em direito administrativo que ela é bastante recorrente nas provas da PMMG. Então eu fiz um material baseado nela. Aninha, tá doido? Pelo visto acabou aqui as perguntas. Estamos aí com 45 minutos de live. Foi o que dava para eu acrescentar a vocês nesse certame. E qualquer dúvida, eu vou estar aí, eu vou continuar as postagens, continuar com esses conteúdos gratuitos. Siga a página aí sempre. Fica sempre atento ao que eu estou postando, que é muito importante. São conteúdos valiosos e momentos-chave ali para você ter sacados no concurso. Precisando de mim, manda um direct que a gente conversa a respeito. O pessoal agradecendo aí. De nada, Xavier. Valeu, Felipe. Tamo junto, um abraço. Boa noite para vocês. Precisando, vocês sabem como me encontrar. Tamo junto. Forte abraço para todo mundo. Fica em casa aí e manda bala nos estudos. É a única chance de aumentar suas possibilidades de êxito. Não espera o edital chegar. Começa hoje. Saiu da live aqui, vai ler alguma lei lá do edital e começa hoje, gente. Consistência. Se você tem meia hora por dia, ao final de um ano, você tem um número monstruoso de horas. Então, acredite na consistência. Seja consistente, que isso facilita muito. Tamo junto, pessoal. Depois comenta lá, eu vou postar lá no feed a live, vocês comentem lá o que vocês acharam, se os bizus foram interessantes. Amém, brigadão, pessoal, um abraço.